vai falar o Colombo e depois tem os dois líderes. Vossa Excelência, regimentalmente 20 minutos, mas 10 minutos será suficiente diante da sua capacidade técnica e a nota que o povo lhe dá. Com certeza. Obrigado, senador Monsanto, nosso presidente, senhores e senhoras senadores. Eu quero também falar sobre esse encontro dos prefeitos aqui em Brasília como um fato extremamente importante e que repercute na vida de todos os cidadãos, inclusive aqui nessa Casa do Povo. Mas me preocupa muito a leitura que pode ser feita desse encontro, como se todos os prefeitos estivessem aqui para poder se fortalecer na sua ação com novos programas, com novos recursos, e que pudessem, a partir desta reunião, levar aos seus municípios novas obras, desenvolver novas ações, fortalecer cada um dos seus municípios e que a presença do governo federal lhe dá todas essas condições. Essa parece ser a leitura. E, com todo respeito, não é nada disso. A verdade é que eu fui prefeito 3 vezes, vim muitas vezes, né, e vejo mais dessa vez esse encontro, mas de concreto, de uma ação que fortaleça os municípios e que dê aos prefeitos a capacidade financeira para desenvolver as ações, isto não está sendo feito aqui. Os prefeitos vão voltar com as mesmas condições que tinham, porque se alguém acha que refinanciar o INSS com TJLP mais juro em 240 meses resolve o problema de alguma prefeitura, deve estar no mundo da lua, porque essa não é a realidade. E aumentar a capacidade de empréstimo do BNDES no programa Provias de 500 milhões para 930, como se isso fosse uma grande coisa, a grande verdade é que no dia a dia os prefeitos não conseguem acessar esses recursos do BNDES e é só olhar o histórico do programa e vão ver que nunca conseguiram completar o valor disponível porque há uma burocracia e uma dificuldade de acessar esses recursos. Então, a grande verdade, o presidente Lula focou fortemente o seu discurso num desabafo de que não aguenta mais a burocracia e chega desta papelada, mas o governo dele está completando o 7º ano, não está iniciando hoje. E, embora respeite o desabafo, a verdade é que nós precisamos de um presidente que se comporte não como um líder de oposição, mas como uma pessoa que apresenta as soluções. E ele certamente vai dar uma puxada de orelha forte no ministro de Integração, que organizou esse evento, porque a desorganização era um absurdo, era 3 horas de fila, um calor enorme, um local inadequado para o número de pessoas que estavam, e sem nenhuma coisa concreta que pudesse dar uma animação mais forte. A verdade é que o problema básico é que os recursos estão concentrados e continuam concentrados, já foram em outros governos, extremamente em Brasília. São 65% dos recursos que ficam em Brasília, 22% nos municípios, nos estados e 13% nos municípios. E todo esse processo financeiro dos municípios, ele decorre de 2 situações. Primeiro, no passado, as prefeituras não pagavam INSS, PIS, PASEP, e isso fez com que esse endividamento ficasse presente. Era INSS, PASEP, Fundo de Garantia. Então, já antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, resolveu-se formar um bolo e fazer com que se parcelasse esse município para que os prefeitos pudessem ficar pagando, com taxa de juros absurda. Isso virou um elefante branco. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um fundamento, o fundamento de conter a inflação, ou seja, diminuir o endividamento dos estados e dos municípios, de tal forma que isso, naquele momento, de forma acertada, foi a política econômica do nosso país. Então, se conteve totalmente a capacidade de financiamento, de endividamento dos municípios. A realidade hoje é diferente, porque nós estamos num momento de crise e o nosso problema não é a inflação. Nosso problema é a geração de emprego, a manutenção do crescimento, o desenvolvimento do nosso país. E o setor público é um vetor fundamental nesta área. E é também a maior vítima da falta de arrecadação. Falava agora há pouco com o prefeito de Chapecó, e ele mostrava a sua angústia com a realidade da região oeste de Santa Catarina, o maior produtor de carnes do Brasil. A verdade é que o desemprego está chegando, as empresas estão com enormes dificuldades, todo dia a gente lê na imprensa a realidade das empresas, as férias coletivas, o início das demissões, e isso tudo traz um problema a mais para os prefeitos que não chega no governo federal, que é o problema social. Porque o problema social nas prefeituras não vem pelo jornal ou pelo discurso na tribuna.